No silêncio que domina os grandes centros urbanos, cresce uma inquietação que atravessa gerações. Por que parecemos cada vez mais distantes uns dos outros, mesmo estando cercados de gente? Esta investigação começa quando observamos que a sociedade moderna opera em velocidade máxima, e ao tentar acompanhar esse ritmo, muitos acabam desligando partes essenciais de si mesmos. A frieza que percebemos nas interações não surgiu por acaso. Ela nasce de uma mistura de fadiga emocional, pressão por produtividade e um medo constante de vulnerabilidade. Nesta história, vamos explorar as raízes desse fenômeno, mergulhando fundo na mente por trás das tendências que moldam o comportamento humano, revelando como cada detalhe do nosso cotidiano constrói uma sociedade aparentemente conectada, mas emocionalmente esvaziada. Imagine a vida como um grande palco onde todos precisamos atuar o tempo inteiro. As redes sociais transformaram essa encenação em rotina, exigindo uma performance constante que vai muito além da realidade. O resultado é um distanciamento interno que cresce sem ser percebido. As pessoas se protegem criando máscaras emocionais, projetando imagens que transmitam força, leveza ou sucesso, mas escondendo suas fragilidades para não serem julgadas. Quando a autenticidade vira um risco, a frieza se torna uma defesa. Nesse cenário, sentimentos verdadeiros são guardados como segredo. Relações se tornam superficiais e o contato humano passa a ser filtrado por camadas de autossuficiência forçada, moldando uma geração que sente, mas raramente demonstra. A ciência do comportamento humano mostra que o cérebro reage ao excesso de estímulos, desligando circuitos emocionais como mecanismo de proteção. Hoje somos expostos a volumes gigantescos de informações, opiniões, conflitos e comparações, tudo em tempo real. Essa avalanche gera um cansaço mental que não dá espaço para afetos profundos. A frieza, portanto, não é apenas social, é neurológica. Quando o cérebro escolhe economizar energia, ele diminui a intensidade das reações emocionais, transformando vínculos que antes eram calorosos em interações neutras e rápidas. Assim, relações que poderiam florescer se tornam contatos funcionais, criando uma sociedade que se acostuma a sentir menos para continuar existindo em meio ao caos. Outro ponto decisivo está no medo crescente da decepção. Vivemos tempos em que expectativas são altas e frustrações aparecem com frequência. Muitos concluíram que demonstrar afeto é abrir espaço para ser ferido. Então a solução encontrada foi erguer muros emocionais. Essa postura se espalha como tendência, quase como se fosse uma moda comportamental. O que antes era vulnerabilidade humana, agora é visto como fraqueza. Pessoas evitam laços fortes para não sofrer, mas acabam sofrendo pelo vazio que a ausência de conexões reais cria. É um ciclo silencioso, difícil de quebrar, que afeta amizades, relacionamentos, laços familiares e até simples interações do dia a dia. Ao analisarmos a sociedade atual, percebemos que ela se tornou extremamente competitiva. Cada indivíduo se sente pressionado a provar constantemente seu valor, seja profissionalmente, financeiramente ou socialmente. Em ambientes assim, empatia e gentileza passam a ser vistas como desvios que atrasam a corrida. Surge uma mentalidade de sobrevivência, onde cada um pensa primeiro em si mesmo. Essa lógica transforma o comportamento humano, tornando gestos simples, como ouvir alguém com atenção, um ato raro. A frieza, nesse caso, não é maldade, mas consequência de um sistema que transforma pessoas em números e emoções em obstáculos para o rendimento. A tecnologia, embora tenha aproximado fisicamente o mundo, intensificou o distanciamento emocional. Conversas rápidas substituíram diálogos profundos. Emojis tomaram o lugar de expressões reais. Chamadas de vídeo entraram no lugar de encontros presenciais. Criou-se uma ilusão de presença, onde sentimos que estamos perto, mas nunca estamos completamente. Essa superficialidade constante molda o cérebro para interações curtas, limitando nossa capacidade de conexão real. Vivemos num tempo em que todos estão ao alcance de um toque, mas poucos estão ao alcance de uma conversa verdadeira.
O resultado é um vazio emocional que cresce mesmo entre aqueles que estão sempre online. Outro fator que alimenta a frieza social é o aumento da desconfiança. A era digital facilitou golpes, mentiras e manipulações em escala nunca vista. Isso criou uma sociedade alerta, sempre suspeitando da intenção do outro. Quando a confiança se torna rara, as interações se tornam cautelosas demais. Gestos simples passam a ser interpretados com dúvida. Elogios parecem interesse, aproximações geram desconforto. Aos poucos, isso forma um clima emocional tenso, no qual demonstrar bondade virou uma atitude quase suspeita. A frieza, então, surge como autoproteção, um escudo usado para evitar riscos em um ambiente social que parece cada vez menos seguro. Existe também um impacto silencioso da cultura do "não tenho tempo". A rotina moderna sufoca. Trabalho, estudos, compromissos, metas, prazos, tudo exige atenção constante. As pessoas começaram a administrar até suas emoções como se fossem tarefas. O resultado é que muitos evitam se aprofundar em sentimentos porque acreditam que não possuem energia para lidar com eles. Conexões emocionais foram trocadas por praticidade. Afinidade virou utilidade. O ritmo acelerado fez com que o carinho se tornasse um luxo raro e o distanciamento emocional um atalho para economizar energia mental. Esse é um dos grandes paradoxos da modernidade. Temos mais facilidades do que nunca, mas menos tempo para sentir. A cultura da imagem também desempenha papel central. Hoje, valoriza-se aquilo que é exibido, não o que é vivido. A validação externa se tornou combustível emocional, e quando ela falta, muitos desenvolvem inseguranças profundas que os fazem se fechar ainda mais. A frieza surge como tentativa de esconder fragilidades internas que não combinam com a imagem idealizada projetada para o mundo. Esse comportamento cria uma desconexão interna, como se a própria pessoa se tornasse estranha para si mesma. A identidade passa a ser montada em função do olhar alheio, não da essência. E quando a essência não é expressa, a humanidade se perde no processo. Para entender a mente por trás das tendências sociais, precisamos observar também como a dor emocional se tornou parte do cotidiano moderno. A frustração virou rotina, a cobrança virou regra, a ansiedade se normalizou. Diante disso, muitos aprenderam que sentir menos é uma forma de sofrer menos. Essa lógica se espalhou, criando uma geração treinada para reduzir expectativas, afetos e envolvimentos profundos. A frieza aparece como estratégia inconsciente para driblar o desconforto. No entanto, ao tentar evitar a dor, essas pessoas também evitam experiências positivas, bloqueando conexões que poderiam transformá-las. É importante perceber como essas tendências se retroalimentam. Quanto mais as pessoas se mostram distantes, mais os outros reproduzem o mesmo comportamento. Surge uma contaminação emocional silenciosa, onde ninguém quer ser o primeiro a demonstrar afeto. Isso transforma cidades inteiras em ambientes sociais frios, criando uma cultura do "não se importe demais". Essa postura afeta até as relações familiares, onde laços que deveriam ser profundos se tornam formais. A frieza se torna norma, não exceção. E quando a norma muda, a sociedade inteira muda com ela, moldando uma nova forma de existir que parece moderna, mas é emocionalmente empobrecida. Para quebrar esse ciclo, é preciso enxergar que a frieza não é destino, mas sintoma. Ela revela uma sociedade cansada, pressionada e desconectada de si mesma. A verdadeira transformação começa quando cada pessoa decide olhar para dentro e questionar seus próprios bloqueios emocionais. Recuperar a sensibilidade não significa fraqueza, mas coragem de ir contra a maré. Para muitos, isso pode parecer impossível no mundo acelerado em que vivemos, mas pequenas mudanças, como ouvir com atenção, validar sentimentos ou demonstrar cuidado, são capazes de quebrar padrões e reaquecer ambientes sociais inteiros. A pergunta que fica é: para onde vamos a partir daqui? Se continuarmos na mesma trajetória, a tendência é que o isolamento emocional cresça ainda mais. Mas se entendermos que conexões reais são uma necessidade humana, não um luxo,
podemos reconstruir nossa forma de se relacionar. A mente por trás das tendências pode ser influenciada pelo ambiente, mas também é capaz de resistir a ele. Ao trazer consciência para esses comportamentos, abrimos espaço para uma sociedade mais empática, menos defensiva e emocionalmente presente. O futuro das relações humanas depende da nossa capacidade de reaprender a sentir. E se este vídeo fez você refletir sobre o seu próprio comportamento e sobre a forma como a sociedade molda nossas emoções, aproveite para apoiar este trabalho. Curta, compartilhe, comente suas experiências e, claro, inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos que aprofundam a mente humana e explicam as tendências que nos transformam. A cada interação, criamos juntos um espaço onde a conexão ainda importa e onde compreender o outro continua sendo o primeiro passo para compreender a si mesmo.